Já estamos de volta, agora o bate-papo é sobre cálculos renais, conhecido popularmente como as pedras nos rins. Inclusive um problema que eu já pude compartilhar aqui com vocês, turminha, uns 2 anos atrás. Eu precisei me ausentar do programa Mulher.com porque eu tive uma crise de cólica renal, precisei ir para o hospital. E aí na época a gente até falou um pouquinho sobre isso no programa. E recentemente pelas nossas redes sociais vieram pedidos de telespectadores para a gente voltar a abordar esse tema. Por isso hoje conosco eu recebo o Dr. André Meirelles, ele é chefe aí do Serviço de Urologia da PUC Campinas. Tudo bom, doutor André? Olá. Obrigada pela gentileza da presença, muito boa tarde. Olá, Tati. É bom, sempre bom ter uma oportunidade para falar sobre uma doença que, como você mesmo já vivenciou, é bastante comum. E a dor é insuportável, é uma dor muito forte. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, inclusive, sobre essa dor, sobre essa intensidade de dor. Mas, para começar, doutor, explica para a gente, então, como são formados, né, esses cálculos renais? Por que eles são formados no nosso organismo? Então, Tati, acho que a gente pode, para tentar ilustrar isso, a gente pode imaginar como se dentro de um copo de água, e vamos imaginar que a gente tem um copo de água aqui. Tá. Eu coloco um pouquinho, uma pitada de sal. A gente não vai ver o sal. A gente põe mais sal, mais sal, mais sal. Uma hora a gente vai ver que o sal se precipitou e está no fundo do copo. Dentro do nosso rim está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. A gente tem muita água e muitas substâncias que estão lá e estão dissolvidas nessa água. Mas às vezes por excesso de algumas substâncias ou falta de outras, isso pode ter um desequilíbrio e você começar, esses cristais se juntam e formam como um núcleo de precipitação para ir aglutinando mais e mais cristais, aí começa a formação do cálculo. Então, a gente tem que sempre tentar deixar esse copo bem cheio. Então, quanto mais líquido a gente beber, essa é uma das maneiras mais simples a gente prevenir esse tipo de coisa, né? Entre outras coisas. Você sabe que é muito curioso isso, doutor. Eu tive 2 crises, né, de cólica, e aí o meu médico urologista falou assim, Tati, você vai ter que tomar, é regra obrigatório, pelo menos aí de 2,5 litros a 3 litros de água. Eu falei, doutor, mas é muita água. Tem que tomar, ponto. Voltei para casa, falei, meu Deus, e agora? Fui me habituando, fui. Hoje eu tomo 3 litros. Depois que eu comecei a tomar bastante água, não tive mais as crises. E aí, inclusive, doutora, é uma dúvida das pessoas de casa. Então, esse fato da gente beber muita água acaba sendo uma das melhores formas da gente prevenir? Existem outras? Existem outras. Por exemplo? É uma maneira simples de prevenir, é isso, é de beber bastante líquido que a gente está dissolvendo, fica mais fácil para dissolver esses cristais que já estão habitualmente na urina. Agora, outra coisa que a gente pode fazer, agora só lembrando uma coisa que você comentou, não é fácil realmente, quando a gente pega e fala assim, você tem que beber 2 litros de água por dia. Não é muito fácil fazer isso. O que eu costumo falar no consultório é o seguinte, a hora que foi no banheiro, sai do banheiro e toma alguma coisinha. Pode não ser água, pode líquido, beba algum líquido de uma maneira geral. Então, fez xixi, toma um copo de alguma coisa. Fez xixi, toma um copo de alguma coisa. Fazendo isso, criar esse hábito. Naturalmente a gente já vai aumentar bastante a quantidade de água que a gente está ingerindo. Mas outro aspecto muito importante aí, o sal. O sal, ele puxa, o sal é NaCl, e o sódio, ele puxa muito cristal para a urina. Então, se a gente também maneirar no sal na nossa dieta, é uma outra recomendação relativamente simples para a gente diminuir a formação de cálculos. E aí, tanto o sal que a gente tem, às vezes, na mesa para temperar a salada, quanto o sódio contido nos alimentos industrializados. Exatamente. Quando eu falo sal, o grande vilão é o sódio. O Tá. sódio é o grande vilão. E ele puxa, ele carrega muito cristal para a urina. Terceiro aspecto, que também não é uma coisa tão complicada, mas as frutas cítricas, que são ricas em citrato, elas protegem o rim. Dentro daquele equilíbrio de várias substâncias, o citrato não deixa que essas substâncias se juntem e se precipitem e formem o cálculo. Então, 3 recomendações relativamente simples, muito líquido, pouco sal, bastante limão e laranja. Isso costuma já reduzir bastante a incidência de cálculos. Eu também comecei a chupar laranja depois do almoço, no mínimo 3, 4 vezes na semana. É porque... Nunca mais tive, viu, gente? Funcionou. Porque o cálculo é uma coisa que volta bastante, viu, Tati? Se você for analisar 10 pessoas com cálculo, se eu olhar dentro de 10 anos, 5 deles vão ter cálculo novamente. Então, não é raro esse episódio ter uma recorrência. Então, essas medidas, na hora da crise, não adianta muito. Na hora da crise, na hora da dor,
Aí não é o limão, não é o sal que vai fazer a diferença. Você tem que tirar aquela pedra de lá, porque é isso que dá muita dor. Mas a longo prazo, exatamente, a longo prazo, essa é a prevenir o recomendação. aparecimento, né, melhor dizendo, desse acúmulo de cristais. Você vai diminuir a chance que surjam mais pedras, né? Doutor, nossa equipe esteve nas ruas e a gente também aí coletou algumas dúvidas e a gente compartilha com o nosso público. Olá, Tati. Meu nome é Gessiara e eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu gostaria de saber se pedra nos rins é mais comum em homem ou em mulher? Boa pergunta. Um beijo para você, Jaciara. Xará da minha irmã. Minha irmã também chama Jaciara, nasceu no dia 19 de abril, dia do índio. Um beijo para você. Doutor, mais comum em homem ou mulher ou tá ali, empatado? Então, existe uma incidência um pouco maior em homens do que mulheres, mas isso está se igualando. Hoje as mulheres também formam bastante cálculo, está quase pau a pau, é quase um para um. Legal. Mais uma perguntinha. Olá, Tati, meu nome é Elias. Gostaria de saber qual a quantidade de urina que devemos eliminar diariamente. Boa pergunta. Existe uma recomendação? Assim, o volume urinário, assim, para você diminuir, quem está muito preocupado com pedra, você conseguir urinar em torno de uns 2 litros de urina por dia, é um ótimo volume urinário, né? Mas assim, não existe um número mágico. A gente tenta orientar que o paciente atinja isso desta forma que eu falei. Então, se ele puder sempre repor aquilo que ele urinou, tomar algum líquido, ele vai acabar urinando perto de 1,5 litro, 2 litros, que mostra que é um rim que está sendo bem hidratado e que tem uma chance grande de dissolver aqueles cristais, né? Perfeito. A gente tem mais uma perguntinha aí que veio das ruas e a gente compartilha também agora com o pessoal que está em casa nos acompanhando. Olá, Tati, meu nome é André. Eu queria saber se os casos de pedras no rins são mais frequentes no verão. Tem relação? E agora esse é o meu xará. O André também fez uma pergunta interessante. Isso tem bastante relação, sim, porque no verão a incidência às vezes duplica no verão. A gente tende a ficar a suar mais, a gente se desidrata mais e a tendência é a urina ficar mais concentrada. Então, para aqueles que têm cálculo, realmente tem que ficar atentos. Os nossos verões estão ficando cada vez mais intensos, então tem que prestar atenção, sim. E nessa época do ano, principalmente no verão, é repor bastante líquido. Doutor, eu vou fazer um convite para você, por favor, se levantar. A gente montou aqui no cantinho do nosso estúdio, também, inclusive, a imagem, né, de um rim, para você de casa, de fato, entender direitinho como é que funciona esse processo do acúmulo, então, desses cristais no nosso rim, né, são os cálculos renais, popularmente conhecidos como pedras nos rins. Se você pudesse, então, explicar para a gente, inclusive indicando, doutor, para a gente conseguir entender direitinho o que acontece dentro do nosso organismo e quais as consequências para o rim desses cálculos, se é que tem alguma consequência, doutor, ou não? Na verdade, se forma daí aquela pedrinha, né? E a gente tem que expelir. Se não expelir, aí é feito um procedimento para retirada. Mas existe uma consequência, um risco pro rim? Eu acho que essa imagem aqui, acho que seria a imagem mais interessante, porque ela é como se pegasse o rim e tivesse feito um corte ao meio, e nós vamos isso está mostrando o encanamento interno da urina. Então a gente pode grosseiramente dizer que como se fossem galhos menores que vão caindo num tronco, drenam para um tronco principal e descem em direção à bexiga. E da onde vem a dor? A dor é quando essa pedra, por exemplo, essa pedra aqui deve dar muita dor, porque ela está bem no meio do fluxo urinário. Então, todo o rim está produzindo urina, ele não para de produzir urina. Essa urina tem que descer e tem uma obstrução. Então, a dor, o que acontece a dor? É o rim brigando, ele está produzindo a urina e ele não consegue pôr a urina para baixo. Então, essas contrações de todo esse encanamento dá muita dor. É uma dor, como você mesmo falou, muito intensa. Tem gente que compara isso à dor do parto. Tem gente que acha que é grávida, já me falaram, olha, é pior que a dor do parto, é uma dor muito intensa. Eu, no episódio, inclusive, doutor, eu fiquei, em alguns momentos, meio, desmaiada, quando você perde os sentidos, de não suportar a dor. A dor é intensa e ela é muito característica. Quando a gente está no pronto-socorro de plantão e vê alguém tendo uma cólica, você bate o olho e você fala, aquilo é cólica de rim. Porque, geralmente, o paciente tem a dor no rim ou no trajeto do canal da urina. O paciente fica muito agitado, ele não tem posição, ele vai para cá, vai para lá, dá muita náusea, muita ânsia. Isso é muito sugestivo de cálculo. Muitas vezes pode ter sangue na urina. Então, nessa hora, o que a gente quer é controlar a dor do paciente. Aí, na grande maioria das vezes, com uma medicação, muitas vezes precisa de uma medicação na veia, você controla a dor e aí nós vamos pensar em como eliminar essa pedra do paciente. Quais são as possibilidades para a gente... Algumas pessoas acabam eliminando sozinhas, né, doutor?
Aqui acho que essa foto acaba mostrando um pouco isso. São pedras menores, felizmente, a grande maioria das pedras são pequenas e acabam saindo sozinhas. Tá. Então, esse é o processo natural. São pequenas pedras, a própria gravidade, o fluxo urinário, ele está tudo empurrando tudo para baixo. E hoje tem ainda o que a gente faz, é uma coisa mais recente, a gente dá uma medicação que relaxa o canal da urina, aumenta a chance de passagem. Tá. Então, esse é o tratamento clínico para ele tentar expulsar o cálculo. Se não conseguir expulsar, quais são os procedimentos? Exatamente. Aí uma outra possibilidade, acho que está mostrado aqui, ondas de... Isso é um tratamento que já existe há uns 20, 30 anos. São ondas de choque, onde o paciente vai para do centro, né? É aqui do centro. O paciente ele vai para uma... Ele se posiciona num aparelho, lá tem como se fosse uma almofada, uma almofadinha com água, e lá dentro um eletrodo disparando energia para tudo quanto é lado. E tem um jogo de espelhos que fazem toda essa energia convergir em determinado ponto. Então, usando algum método de imagem, um raio-x ou ultrassom, a gente localiza a pedra e foca 2.000, 3.000 pancadas em cima daquela pedra. Eu tenho uma curiosidade. Eu não precisei, eu consegui expelir sozinha. Mas é indolor esse procedimento, doutor, que você comentou? Ele equivale a uns 2.000 socos nas costas, mas tudo isso é feito com sedação. Ele precisa então de uma sedação. Precisa de uma sedação, mas é uma coisa bem, assim, bem tolerável. E ele foi um dos tratamentos que revolucionou o tratamento do cálculo, né? Porque antes disso, o que se fazia muito era... Você não tinha muita opção, a gente cortava os pacientes. Fazia uma cirurgia mesmo. Então, hoje não é raro você ver pessoas aí que têm grandes cicatrizes de cirurgias antigas, que era como se é o recurso que existia no passado. Aí, de uns 30 anos para cá, surgiu essa forma de tratamento. E hoje, mais modernamente, o que a gente tem são os tratados. Aí a gente tem algumas opções. Aí o médico, o urologista, ele vai oferecer para o paciente algumas opções. Tem alguns casos que onde vale mais a pena tentar um caminho ou outro. Isso depende muito do tamanho da pedra e onde ela está. Pedras pequenas lá embaixo é uma história, pedra grande aqui em cima é outra história. Mas quando não é possível essa implosão das pedras, a gente pode entrar com microcâmeras. Então, sem corte. Usando o próprio encanamento da urina, hoje existem câmeras muito pequenas que nos permite entrar dentro do encanamento da urina e lá dentro fragmentar essa pedra. Geralmente a gente usa, hoje em dia usa-se muito laser. Você fragmenta essa pedra, você pode retirar os fragmentos e o paciente sai do procedimento como se, assim, com uma agressão mínima, porque não foi feito corte, né? Então, basicamente, resumindo, a pedra vai sair de 4 formas. Ou vai ter uma eliminação espontânea, que a gente pode dar um pouquinho de remédio para ajudar. Ou vai ter uma implosão, como está mostrado aqui. Terceira opção, a gente vai entrar com uma câmera dentro do encanamento da urina. Em alguns casos, a gente até fura o rim e põe uma câmerazinha aqui dentro. Tá. E quarta opção, é uma coisa mais antiga, que não se faz muito hoje, mas ainda a cirurgia aberta ainda é uma opção para alguns casos mais raros, mais complexos. Perfeito. Doutor, para a gente finalizar, existem alguns mitos e verdades quando a gente fala, né, nos cálculos renais. Então, a gente recebeu diversas perguntas. Tati, já tive pedra no rim, posso comer tomate? Aquelas bebidas que geralmente os atletas consomem bastante, né, durante ou após um treino intenso de atividade física. Se eu tomar muito dessas bebidas, esses isotônicos, eu acabo também favorecendo o aparecimento das pedras. Existem alguns alimentos ou bebidas que devem ser evitados, doutor, ou não? Então, Tati, bem na verdade, para a gente poder responder essa pergunta certinho, a gente deveria fazer um estudo metabólico do paciente. Então, em alguns casos, naqueles pacientes que têm pedra com muita frequência, crianças, então uma criança já começou a ter pedra, isso dá a entender para nós que é uma vida toda pela frente que ela pode sofrer muito com isso. Pessoas que têm um rim só, já perderam um rim em virtude de cálculo. Então, é uma população que a gente tem um pouco mais de atenção. E aí tem algumas restrições. E aí a gente vai fazer um estudo metabólico. Então, nós vamos dosar uma série de coisas no sangue, uma série de coisas na urina, definir coisas a mais, coisas a menos, e aí a gente pode tentar interferir nisso. Mas, assim, de uma maneira geral, eu não posso dizer que todo mundo que tem cálculo não deve tomar tomate. Eu não posso dizer que todo mundo que tem cálculo não pode tomar cálcio. Tem muita gente que tem esse conceito também. O cálcio é uma dúvida muito grande. Até curioso, já fizeram um trabalho grande na Inglaterra com milhares de pacientes e viram que aqueles que formavam cálculo, tiraram o cálcio, passaram até a formar mais cálculo do que antigamente, porque isso interfere com o metabolismo de outras coisas, do oxalato e tal. Então, assim, em termos de orientação dietética, eu acho que o mais simples foi aquilo que a gente comentou agora há pouco. Muito líquido, pouco sal,
limão e laranja à vontade. Esse seria uma recomendação. Não é muito complicado fazer isso. Porque se eu for querer tirar o tomate de uma dieta de alguém, mexer no cálcio na dieta de alguém, começa a ficar uma coisa complicada e a aderência do paciente é baixa. E é tão simples, né, doutor? Aumentar o consumo de água, a gente aí pensar mais em consumir, então, frutas cítricas, acaba sendo bastante interessante. E qualquer pessoa que está em casa pode seguir essas recomendações, né? Isso vale para todo tipo de cálculo, para todo tipo de cálculo. Perfeito. Doutor, adorei, viu, recebê-lo no nosso programa. A gente recebeu, então, o doutor André Mirelli, chefe do Serviço de Urologia da PUC Campinas, e espero de verdade poder encontrá-lo em outras oportunidades para a gente falar mais aí, inclusive ajudar nosso público como prevenir. Hoje, a gente já aprendeu, já pode começar a colocar em prática aí de casa, especialmente aquelas pessoas que já têm histórico, né? Que já tiveram aí a cólica renal. Você de casa teve? Então você sabe do que eu estou falando. Bora prevenir. Gente, agora, ó, tranquilo, 2,5 litros de água, quase 3 litros por dia. Fruta cítrica, pelo menos 2, 3 vezes na semana. Minha laranja depois do almoço está garantida. E aí eu nunca mais tive. Espero que você de casa também não tenha mais. Obrigada, doutor. Prazer, viu, recebê-lo. Até uma próxima oportunidade. Mais um intervalo, volto já com dica de artesanato. Permaneçam conosco.